Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso aplicativo. Inicialmente, decidimos criar um protótipo no Figma, como podem ver, para facilitar o nosso desenvolvimento do app, que foi feito no Android Studio utilizando a linguagem Java. O aplicativo foi desenvolvido a fim de ser um manual do nosso jogo, além de contar com a história da nossa empresa e do nosso projeto. Ao iniciar o aplicativo, uma tela de splash screen é apresentada. Após o fechamento dela, podemos notar uma tela que será feita uma rápida interação com o usuário, no qual é preciso colocar como ele gostaria de ser chamado. Quando efetuada essa interação, o usuário será direcionado para a tela Home, onde terá uma saudação com um nome digitado e poderá ver vídeos da gameplay do nosso jogo e uma breve descrição de cada vídeo. Ao clicar no ícone do YouTube, o usuário é direcionado para o YouTube onde tem o vídeo da gameplay. A tela Devs vai apresentar todos os nossos desenvolvedores da equipe em forma de lista, como é mostrado no vídeo. Utilizando uma lógica de programação, o modelo foi replicado para todos os outros desenvolvedores. O modelo é composto pelo nome do desenvolvedor e seu cargo durante o desenvolvimento do projeto, como Full Stack, Front-End e Back-End. E ao clicar em qualquer um dos desenvolvedores, o usuário é direcionado para o repositório do GitHub dele. A tela História irá contar sobre a história do nosso jogo de forma detalhada, informando o jogador de todo o enredo do jogo. Na tela Instruções, explicará como o jogador utilizará as mecânicas básicas do jogo, como andar, abaixar, se esconder e coletar objetos, apresentando teclas que acionam determinadas funções no jogo. A tela Sobre vai falar um pouco sobre a nossa empresa, como foi criada, sua história, ideias, objetivos e as nossas logos serão apresentadas. Além disso, dados da nossa empresa como e-mail e telefone. Nosso site foi produzido com o objetivo de complementar o aplicativo Android. Ele foi feito em mobile first, ou seja, a produção inicia focada em smartphones e depois é adaptada para tablet e computador, deixando o site responsivo. A linguagem de programação utilizada foi JavaScript, com a estrutura feita em HTML e Tailwind CSS, um framework de CSS que é basicamente uma biblioteca que visa a utilidade e a produção de páginas HTML com rapidez e eficiência, para melhor utilização do nosso site. Além disso, ele segue o modelo de landing page, que de forma simplificada significa que o site todo é uma página só, contendo seções como Home, Empresa, Devs e Contato. Utilizando a ferramenta Blender, me concentrei na construção detalhada dos cenários, buscando inspiração em elementos visuais do filme Expresso da Manhã e alguns trens que são característicos da Índia. O objetivo era transmitir uma atmosfera única aos ambientes virtuais, garantindo que cada detalhe fosse cuidadosamente modelado para refletir a ideia desejada. Dessa forma, busquei proporcionar uma experiência visual envolvente aos jogadores. Dentro do processo de modelagem, adotei uma abordagem eficiente ao reaproveitar e remodelar alguns assets e modelos, especialmente os vagões, garantindo que harmonizassem perfeitamente com o restante do cenário. Isso não apenas otimizou o tempo de produção, mas também assegurou uma coesão visual consistente, contribuindo para a integridade estética do nosso jogo. Um dos processos notáveis foi a adaptação da parte interna dos vagões para caber em um espaço restrito, mantendo a organização essencial. Enfrentei esse desafio com soluções criativas de modelagem, garantindo que cada detalhe da parte interna se encaixasse perfeitamente, proporcionando não apenas eficiência espacial, mas também uma experiência envolvente e coerente para os jogadores ao explorar os vagões do jogo. Além disso, introduzi um bastão elétrico com funcionalidade semelhante à de um taser, parecido com um sabre de luz, mas sem inspiração direta a um. Como podem ter visto, ao decorrer do vídeo, esses modelos foram apresentados. Iniciamos com o bastão, seguido pelos vagões designados para a sala de controle, restaurante, cozinha, enfermaria, dormitório e, por último, a cabine. Para criar nosso projeto carro-chefe, utilizamos a ferramenta Unity na linguagem C#. Dentro do jogo, fizemos o uso de diversos scripts para dar vida a ele. Um dos utilizados foi o AI Controller, feito para guiar inimigo e fazer com que suas animações funcionem na hora desejada, fazendo com que ele persiga o player e, quando dentro de seu alcance, o ataque.
O script do HUD Controller, que engloba tudo sobre o personagem principal, foi utilizado para definir sua porcentagem de vida, câmera, suas animações, barra de estamina, entre outras coisas. Mas um dos muitos que utilizamos foi o Door Controller, feito para controlar e fazer funcionar as portas do nosso jogo. Pegamos algumas das animações e personagens do jogo pelo site Mixamo, onde testamos e escolhemos a que mais se encaixava com o ambiente. Texturas também foram pego da web, porém, em algumas delas foi utilizado Krita para ajustarmos de uma maneira que melhor se ajusta ao nosso trabalho. Já na parte da iluminação, como sombra e luzes, rotacionamos o Directional Light para que deixar o ambiente um pouco mais escuro. Também usamos o Spotlight para dar um pequeno destaque a objetos que precisam ser coletados ou com importância dentro do nosso jogo. O jogo se inicia com o player dentro de uma sala em uma estação de trem. Para ele sair dessa sala, ele só precisa se aproximar de uma porta em que há um colisor, que é uma área que, enquanto o player estiver nela, ela ativa uma animação. E essa animação abre a porta. Explorando um pouco pela estação, o jogador consegue observar uma mensagem que foi feita com um viewpoint, que é um objeto na cena. Para o personagem poder pegar os fragmentos, ele precisa se aproximar deles e pressionar o botão E, usando o mesmo conceito dos colisores, onde tem uma área em volta do fragmento, que quando o jogador está perto e pressiona a tecla E, ele obtém o fragmento. Existe um contador que é somado 1 a cada fragmento que o player pegou. Ou seja, quando o contador chegar a 4, que é o número de fragmentos que o player precisava, e ele estiver no mesmo ponto onde estava o viewpoint com a mensagem, ele iniciará uma animação do trem chegando e ele será mandado diretamente para a próxima cena do jogo. próxima cena é possível ver o mesmo viewpoint que foi utilizado na anterior, porém com uma mensagem de missão diferente. Quando o jogador pressiona o botão esquerdo do mouse, ele aciona uma animação de ataque do player e ele gasta da sua energia, que é possível ver no canto superior esquerdo da tela. Para recuperar esta energia, o jogador precisa se aproximar da bateria e pressionar o botão E. Para ilustrar isso, foi usada uma bar image, que é um componente visual usado para representar o preenchimento ou um progresso de alguma variável.
Nesse caso, a bar image está diretamente associada com a variável de energia do player, ou seja, a cada ação que ocorre sobre o percentual da bateria, ela vai ser ilustrada na barra de energia. Nos próximos vagões terão zumbis, que são IAs controladas por script. A movimentação dos zumbis se baseia em dois conceitos: o Nave Mesh Agent, que é a representação visual das áreas navegáveis em uma cena, e que identifica onde os personagens podem se mover, evitando obstáculos. E os Points, que são Game Object vazios dentro do Unity, onde é definido o local exato por onde a IA deverá passar. As IAs do nosso jogo têm um colisor esférico em volta que define o campo em que conseguem ouvir o jogador. Ou seja, quando o jogador estiver agachado, nenhum zumbi o escutará. E além disso, tem um colisor em formato de cone que define o campo de visão do zumbi. Além da movimentação, as IAs têm um sistema de ataque, que consiste em quando a IA estiver próxima ao jogador, ela ativa a animação de ataque que contém um collider em uma mão que quando atinge o player, ele sofre dano. Com esta ação, a vida do personagem diminui, e é ilustrado de duas maneiras: com a barra de vida do personagem descendo e com uma imagem que é ativada dentro do canvas, que são manchas de sangue. E do mesmo jeito da bateria, existe uma forma de recuperar vida usando medkits que estão espalhados pela cena. E quando o jogador voltar para a cabine de controle com a chave coletada, ele vai completar a missão e em seguida irá para a cena que é a tela de vitória.